Queridos, quais têm sido os efeitos da graça de Deus nas nossas vidas? Isso se de fato um dia você a recebeu. Nós temos a consciência do que ela faz, do que ela fez, do que ela fará naqueles que de fato um dia foram alcançados por ela. Será que nós estamos desfrutando da graça de modo pleno, de modo completo? Estamos se alimentando do banquete oferecido por ela? Ou será que estamos vivendo na desgraça e na pobreza espiritual, vivendo vidas miseráveis sem manifestar a graça? Então, pensando nisso, nós veremos hoje 4 efeitos da graça, dessa graça que foi proporcionada a nós. Como que ela é uma grande aliada a nós crentes e como ela, através de Cristo, nos ajuda a sermos um povo separado, que realmente tem o Espírito do Senhor em nós. Então, Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Acompanhe comigo a leitura. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado a boas obras. Vamos orar? Senhor, que o Senhor possa abençoar esse momento, Pai, onde nós falaremos sobre graça. Que de fato seja um sermão cheio de graça, não por aquele que reproduz, mas sim por aquele que nos concede a graça de fato. Que o Senhor possa abençoar esse momento, que possamos sair daqui agraciados, vendo quão obra salvadora e magnífica que o Senhor fez por nós através de Cristo, e que possamos não viver uma vida sem graça, mas uma vida cheia de graça, assim como o Senhor requer e oferece a nós. Agradecemos por esse tempo, fale ao nosso coração, transmita a Tua palavra, a Tua verdade, que possamos não somente ouvi-las, mas praticá-las como filhos amados. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Irmãos, então se nós aqui fôssemos pensar numa frase, seria: a graça de Deus manifestada, salva e ensina, dá esperança e purifica toda a alma por ela atingida. Então, nós temos o contexto aqui da carta rapidamente. A epístola, ou a carta, a Tito, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Nós vemos isso em Tito, capítulo 1, verso 1, para ensiná-lo, para ensinar Tito e dar orientações de como ele deveria agir em Creta, na igreja onde ele estava. Paulo deixa lá, nessa igreja, para ele constituir líderes, e assim ele diz quais as qualificações que esses líderes deveriam ter. Tito 1,5, ele diz: foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesse presbíteros. Então ele explica como que deveria ser o procedimento em Tito, naquela igreja, naquela cidade, e os versos posteriores, aí para frente, vai dizendo quais são as qualificações que ele espera de líderes dessa igreja. Paulo também orienta ele de como Tito deveria lidar com alguns rebeldes, alguns desobedientes, alguns, que ele diz no texto, faladores entre a igreja. Normalmente ali judeus que estavam trazendo ou querendo adicionar práticas judaicas ao evangelho de Cristo. Tito 1, capítulo 1, verso 10, porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. Então, este contexto todo traz o porquê Tito foi escrito. E aí, agora, no capítulo 2, onde nós estamos vendo, no versículo 11, nós temos o primeiro efeito do que a graça fez em nós, ou deveria fazer. O primeiro efeito dessa graça é o que ela fez. Então, capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens.
Porque a graça é a boa vontade de Deus, a amável vontade de Deus, é a santa influência de Deus em nós, que nos faz nos rendermos a Cristo. É aquilo que dá alegria, é um presente que não merecemos, dado por Deus e manifestado em Cristo. Podemos ser salvos através da graça de nós mesmos e da condenação pelos nossos pecados. Então a graça vem para fazer isso. Primeiro, salvar a nós de nós mesmos e também da condenação. A graça de Deus se manifestou. Se Deus não tivesse manifestado essa graça, se essa graça não tivesse sido mostrada, se ela não tivesse sido trazida à luz, ter feito com que aquilo que fosse invisível se tornasse visível na encarnação de Cristo, se ela não tivesse sido revelada a nós, sido feito claramente reconhecida, conhecida, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos condenados, nós estaríamos entregues aos nossos desejos, aos nossos pecados, condenados e separados de Deus. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, através dessa grande obra de Deus pelo pecador, que é o sacrifício de Jesus na cruz, por intermédio dele, esse presente merecido, essa graça, através disso nós somos salvos. Nós podemos ter esperança, salvação a todos os homens. E ele continua, trouxe salvação a todos os homens, e aí nós temos o versículo 12, mas nós vamos ficar aqui rapidinho no 11. Então, um dos efeitos que essa graça causou, é o que ela fez. A graça de Deus manifestada lá atrás, no passado, em Cristo Jesus, nos trouxe salvação, nos trouxe libertação do perigo, resgate do pecado, do inferno e principalmente de nós mesmos. É isso que ela fez, é isso que Cristo nos proporcionou lá atrás. Que presente nós recebemos, não é? Essa graça salvadora manifestada a todos, mas que é demonstrada e sentida de forma coletiva, que é através da igreja reunida, e também manifestada e sentida de forma individual, que é na vida daqueles que não somente receberam essa maravilhosa graça, mas que vivem e demonstram, são cheios, transbordam desse presente, desse amor derramado que foi oferecido a nós. Ela se manifesta tanto coletivamente como individualmente. Irmãos, que nós possamos viver como pessoas cheias de graça, transmitindo o amor de Jesus e não somente ódio e desgraça. Somente entender o plano de salvação, crer nisso, não significa que você está vivendo pela graça, através da graça e vivendo na graça. Nós podemos ter sido alcançados por Jesus, amém. Mas isso não quer dizer que você esteja desfrutando de tudo que essa graça pode te oferecer, que vai muito além somente da salvação. Mas você pode estar me perguntando, beleza? Mas o que além da salvação? O que além de ser livre da condenação do inferno? O que a graça tem a mais para me oferecer fora isso? Deixa o dedinho aí em Tito. Vamos para Marcos 7, 20 a 23. Marcos 7, de 20 a 23, diz assim: E prosseguiu: O que sai do homem é o que torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a arrogância e a insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Se não fosse a graça em nós, o que está dizendo aqui em Marcos 7 seria totalmente real em nossa vida. E por que eu falo totalmente? Porque muitas vezes, mesmo com a graça em nós,
Mesmo tendo recebido ela, ainda vivemos essas práticas, essas características, ainda somos muitas vezes imorais, somos invejosos, somos arrogantes, somos insensatos, reclamões, murmuradores, violentos, sem afeição, sem amor ao próximo, caluniadores, fofoqueiros e a lista vai. Não adianta somente receber a graça da salvação, porque mesmo às vezes, tendo essa graça e sendo salvo, ainda podemos continuar sendo o que diz aqui em Marcos 7, podemos ser pessoas dessa forma. Então, a manifestação não foi somente para te salvar espiritualmente falando, mas ela vai muito além. Se você pensa que é só isso, se você pensa que a obra de Cristo na cruz por você foi somente para te salvar, te livrar do inferno e da condenação, só isso, não. Você não está desfrutando, você não está vivendo o que a graça tem para te oferecer, porque ela vai muito além. Ela vai muito além. Você não está desfrutando dela, você não está vivendo ela, você não está aproveitando o amor de Deus, você não está aproveitando o poder de Deus em você, porque a graça é isso, a graça é o poder de Deus em nós. Se você pensa que é só isso, você está vivendo, passando fome. Ela não só te salva do inferno, mas ela te salva de você mesmo. Ela não só te salva da podridão do pecado, mas ela te ajuda a viver longe dessa podridão. Ela faz com que muitas vezes nós não escolhemos a podridão do pecado, mas contrapartida também é verdade. Muitas vezes, tendo essa graça, nós escolhemos e, infelizmente, muitas vezes acabamos fazendo e vivendo nessa podridão. Para isso que a graça se manifestou, para nós sermos mais parecidos com Cristo e menos parecidos com nós mesmos. A graça de Deus manifestada salva e ensina, dá esperança e purifica toda a alma por ela atingida. Nós vimos o primeiro efeito da graça em nós, o que ela fez. Agora nós veremos o segundo efeito da graça, que é o que ela faz. Temos no versículo 12. Volta lá em Tito, capítulo 2, verso 12. Ensinando-nos para quê? Renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Agora, com essa graça em nós, o que ela faz? Primeiro, ela nos ensina, ela nos treina, ela nos instrui, ela nos corrige, ela molda o nosso caráter. E esse caráter, muitas vezes, é moldado através da repreensão, através da administração, e muitas vezes Deus usa até a punição para moldar esse caráter dele em nós. Ela nos ensina a renunciar, a negar, a desconsiderar, a repudiar, a recusar. E o texto continua, a impiedade, a maldade, a perversidade. Essa impiedade também pode ser considerada como uma falta de reverência a Deus. Ou seja, a graça, ela nos ensina a abnegar, a rejeitar a maldade que há no meu e no seu coração. Por quê? Pois nós somos maus por natureza. Nós somos maus. E se não fosse a graça nos ensinando, e se não fosse ela nos ajudando a repudiar essa maldade, que grande trevas seríamos, em que grande trevas nós viveríamos. Lembra o que a gente acabou de falar ali em Marcos 7, sobre aquela lista muito linda de se ouvir? Claro que não. Lembra? Se não fosse a graça na sua e na minha vida, aquela lista lá seria não um enredo de carnaval que está chegando, mas seria um enredo da nossa vida. Seria um enredo da minha e da sua vida. Aquela lista toda, se não fosse a graça de Deus em nós, seria o que caracterizaria, né, seria característica das nossas vidas. Além da graça nos ajudar nessa luta contra a nossa própria maldade, ela também nos ensina a renunciar, e o texto continua, às paixões mundanas, todo o anseio, todo o desejo pelo que é proibido, a admiração pelas coisas corruptas deste mundo, por aquilo que o mundo oferece, que faz com que o nosso amor, o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa devoção sejam tiradas do Deus Criador e voltadas e oferecidas
a criatura. Essas paixões mundanas é o que nos impede de termos a graça completamente e vivermos essa graça da forma como ela é oferecida a nós. E como todo ensino tem um propósito, a graça nos ensina tudo isso para quê? E aí o texto continua, para que vivemos neste mundo de maneira, primeiro, sóbria. Sóbria é a ideia de uma mente sã, com sabedoria, de forma moderada, discreta, sensata, uma vida prudente. Não só sóbria, mas também nos ensina a viver neste mundo de maneira justa. Uma maneira correta, seguindo o que é justo, o que é honesto, o que é reto, o que é íntegro, aquilo que é pautado pelas normas da justiça e da moral. Depois, sóbria, justo e piedosa. Piedosa é uma vida afetuosa, uma vida amável, uma vida de devoção, compassível, nobre, generosa, gentil, aquele que tem compaixão e afeto pelo sofrimento de outras pessoas, uma pessoa dedicada a Deus, uma vida misericordiosa. A graça nos ensina para que vivamos assim. Irmãos, como está cada vez mais difícil viver nesse mundo, não é? Muito. Quantos sofrimentos, pessoas longe de Deus, da sua vontade, de viver, de deixar de viver o propósito para o qual elas foram criadas, se entregando a vícios, se entregando a práticas sexuais, longe dos princípios do Senhor, libertinagem, um mundo onde o certo virou errado e o errado virou certo, de militâncias, imposições, sejam políticas, sejam sociais, sejam raciais, seja no meio do esporte, torcidas e atletas que não respeitam a eles mesmos, nem aos outros, nem aqueles que o acompanham, na arte, na cultura, pela falta de respeito por posições diferentes, falta de respeito às faixas etárias, ao desenvolvimento de cada uma, pessoas querendo se impor por meio de violência, ofensas, mentiras e detrimento de quem pensa diferente. Sejam essas ofensas de forma física, sejam essas ofensas de forma virtual. Como está difícil viver no mundo onde não há graça. Por isso que eu e você fomos salvos. Através dessa graça manifestada, nós não somos somente salvos, mas nós também somos ensinados a viver neste mundo tão escuro e tão terrível. Deus, Ele não somente nos resgatou, mas Ele nos oferece a sua graça para viver como quem foi resgatado, para viver como quem foi liberto. Se encha da graça de Deus, busque essa graça dia após dia, viva, transborde, viva uma vida de renúncia ao seu sentimento intenso e profundo de paixão pelas coisas corrompidas deste mundo. Abandone dia após dia, negue a vida de impiedade, de maldade, da crueldade que está dentro do meu e do seu coração. Lute contra ela, seja através da oração, através do culto, através da devoção a Deus. Se alimente da palavra do Deus que é bom em sua essência e que nos transforma e que transforma a vida do homem que é mau em sua essência. A paixão, o amor, que não faz nós vivermos de forma justa, piedosa e sóbria, essas paixões, esses amores que impedem que nós possamos viver dessa forma, elas são capazes de alterar o nosso comportamento, o nosso pensamento, fazendo com que nós passamos a ter admiração por aquilo que Deus não admira. Interessante é nós percebermos que o texto diz, para que renunciando à impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo. Ou seja, Deus ele não pede que a gente passe a viver numa ilha deserta, ou num deserto, ou numa bolha, para que a gente não caia em pecado, para que a gente não acabe amando as coisas desse mundo. Não é isso. Ele fala para nós renunciarmos a essas paixões mundanas, mas estamos no mundo. Vejam João 17, 15 a 17. Não precisa abrir. Não rogo, não peço, não oro, que os tire do mundo. Mas eu rogo, eu peço, que os guardes do maligno.
Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bonitões, bonitonas, nós estamos nesse mundo, não tem o que fazer, somente quando nós morrermos ou quando Jesus voltar, que a gente vai estar livre ou fora desse mundo. Mas enquanto isso não acontece, aprenda a viver nesse mundo. E como nós vamos aprender? Pela palavra de Deus, o próprio texto fala, pela vida de Jesus, pela orientação do Espírito Santo e da graça que foi derramada. Então ela nos ensina a lutar contra esses desejos e diz como devemos proceder para viver nesse mundo. Você não precisa ir para uma ilha, você não precisa ir para o deserto, você não precisa viver numa bolha. Deus sabe que isso não vai acontecer, mas Deus te dá ferramentas para que você possa viver neste mundo. Ele não pede para tirar deste mundo, mas para que nos guarde do maligno e nos dá ferramentas para que nós também possamos fazer a nossa parte. Deixa a graça de Deus te conduzir a viver de forma sóbria, de forma justa, piedosa, com equilíbrio, seja na sua relação com a sua esposa, com seus filhos, não sendo controlado por emoções como raiva, ciúmes, inimizades, gerando guerra dentro do seu próprio lar, não sendo aquela pessoa, aquele vizinho, aquele parente xarope, que ninguém gosta, amargo, mal educado, que vive com aquela cara de quem chupou limão. Na sociedade, sendo um exemplo de cidadão, cumprindo seus deveres, como, por exemplo, coisa simples de não jogar lixo na rua, zelar pelo patrimônio público, particular, sendo gentil, cordial, com as pessoas que te atendem no comércio, sendo piedoso, tendo devoção para com as coisas de Deus, misericordioso com o próximo, amável com aqueles que, principalmente, não queremos ser. Esse é o mais difícil. Mas a graça de Deus, a graça recebida através da salvação em Cristo, possibilita que nós possamos viver dessa forma. Difícil é, mas não é impossível, pois nós temos um aliado, nós temos alguém ali que nos ajuda. A graça de Deus manifestada, salva e ensina, dá esperança e purifica a toda alma por ela atingida. Então, além dos efeitos que nós vimos, primeiro efeito, o que ela fez, segundo efeito, o que ela faz, terceiro efeito, o que ela fará. Verso 13, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. O aguardando aqui é essa ideia de receber alguém, de aceitar e não rejeitar algo que foi oferecido, de esperar o cumprimento das promessas. A bendita esperança, aguardando a bendita esperança, que é aguardando com alegria, com expectativas, confiantes da eterna salvação. A bendita esperança e o aparecimento, a manifestação da glória, a vinda de Cristo, não aquela vinda que já aconteceu lá atrás, trazendo luz e salvação sobre a humanidade, mas também ao seu grandioso retorno, que vai vir para buscar a sua igreja, do nosso grande Deus, Salvador e Libertador, Redentor, Jesus Cristo. Através dessa mesma graça, nós temos a esperança de estarmos na glória, junto ao nosso Deus. Essa esperança nos faz continuar a viver sorrindo em um mundo de tristeza. É essa esperança que nos faz vivermos alegres e esperançosos em um mundo de choro e de desesperança. Como você, crente em Cristo, tem aguardado essa bendita esperança e redenção? Como eu e você seremos encontrados na volta do grande e todo-poderoso Salvador? Quantas pessoas conhecemos que precisam dessa esperança? Dessa graça que transforma, que salva? Que nós sejamos o canal de graça a essas pessoas. Que nós possamos levar essa esperança aos desesperançosos.
Que nossas vidas, nossas ações, nossas atitudes, nossas palavras, seja dentro da nossa casa, seja fora, possam transmitir essa esperança que nós temos e sabemos que quando morrermos, ou Cristo voltar, estaremos com Ele eternamente em sua glória. Que as pessoas próximas, ou nem tanto assim, possam ser impactadas por essa salvação e por essa graça que nos atingiu e que está disponível a todo aquele que crê. Que essa esperança seja viva em nós, que possamos viver não mais como órfãos, mas sim como filhos, e como filhos que aguardam o encontro eterno com o seu Pai. Que Jesus nos encontre como servos bons, como servos fiéis, e não como filhos rebeldes que se entregaram aos prazeres desse mundo, que trocaram a alegria e o prazer eterno por aquilo que é momentâneo, que passa rápido e que não é eterno, que trocaram o Criador por coisas passageiras oferecidas pela criatura. A graça de Deus manifestada salva e ensina, dá esperança e purifica toda a alma por ela atingida. Então, depois de nós termos visto o que a graça fez, o que a graça faz, o que a graça fará, nós temos agora o quarto efeito da graça. Por quê? Por que que essa graça nos foi oferecida? Por que recebemos esse grande presente merecido? Por que que Deus se preocupou tanto em Jesus, na morte dele, em separar, selecionar, já falei, né? Em selecionar eu e você. O quarto efeito é que a graça ela veio para separar. Versículo 14. Então, Cristo Jesus, no finalzinho do 13, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado a boas obras. Então Jesus se entregou por nós, o texto está falando no começo, para nos remir. Então remir aqui significa para nos tornar livres, para nos libertar, nos tornar livres pelo pagamento de um resgate. E libertar do quê? Se nós fomos libertos é porque nós éramos presos por algo, ou de algo. De toda a maldade. Ou seja, toda a nossa inclinação, toda a nossa vontade de transgredir a lei, isso que é pecado, é a transgressão da lei perfeita do Senhor, foi para que possamos ser libertos de toda a maldade, de todos atos perversos, de sermos imorais, sermos libertos da maldade. A impiedade que nós vimos ali no versículo 12, né, a graça nos ensina a renunciar à impiedade, que a gente já viu o que significa, ela é entendida como as más ações. Agora aqui, Jesus ele se entrega para nos remir de toda a maldade. A ideia aqui é de um caráter mau, de um caráter ruim, de um caráter perverso. Um está ligado ao outro. Um são ações de uma vida e outra a formação de um caráter de maldade, certo? Uma vida de impiedade e a formação de um caráter de maldade. Então Jesus ele nos remiu de toda a maldade, nos remiu da maldade para termos um caráter formado para cumprir a lei, que são acompanhadas de ações justas para nós obedecermos esta lei, que é a lei do próprio Deus. Então não somente para nos livrar de toda a maldade, mas também para purificar para si um povo todo seu, para limpar, tirar todas as manchas, livrar da contaminação, do pecado, da culpa, da iniquidade, de um caráter transgressor, formando assim um povo separado para Ele. Não mais agora com um caráter formado pelo pecado lá em Adão no jardim, mas sim agora um caráter formado pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Para isso que ela se manifestou. E o texto continua, consagrado
a boas obras, um povo dedicado, zeloso, desejoso, ansioso para defender e lutar por boas obras. Mas, se a gente for pensar, quais boas obras são essas? Será que são caridades, doações, o dízimo, ajudar o próximo, filantropia, ajudar ONGs, ser instituições solidárias? Efésios 2:10 diz: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Ou seja, as boas obras que devemos realizar já foram planejadas por Deus, não é aquilo que eu acho ou penso que é. E aonde que nós encontramos essas boas obras que foram de antemão planejadas por Deus? Na própria palavra dele. Por exemplo, amar a Deus, amar ao próximo, evangelizar, anunciar, discipular, ensinar, falar de Cristo, ser exemplo, testemunha de Cristo no mundo, congregar, servir, contribuir, não só financeiramente, mas com a sua vida, pois somos vários membros, mas cada um com a sua função, entre outras coisas, e tudo isso nós encontramos respaldo na Bíblia. Essas são as boas obras. Então, o que eu mencionei lá atrás, doação, caridade, tal, elas não são, mas elas podem ser um reflexo de um entendimento real do que são boas obras. Devo fazer elas não para alcançar a salvação, como muitos pensam e fazem, mas sim porque eu já alcancei a salvação. Não é através das minhas obras, mas sim pela obra de Cristo no Calvário. Nós somos salvos e por isso fazemos boas obras, e não fazemos boas obras para sermos salvos. Jesus, ele se entregou para nos libertar de nós mesmos, nos libertar do pecado, que faz com que essa graça não seja vivida e nem evidenciada em nós. Além disso, ele nos purifica para sermos um povo seu, totalmente separado, um povo santo, um povo limpo, que apesar de viver nesse mundo, renuncia às paixões que ele oferece por amor ao Criador e não à criação. Um povo que é evidenciado pelas suas boas obras, de amor a Deus, ao próximo, fazendo aquilo que é aprovado, que é genuíno, que é precioso, que é louvável e nobre, digno de honra, moralmente bom, atitudes essas que Ele preparou para nós fazermos. E fazemos porque somos filhos e não para ser filhos. A obediência a Deus não é para ser filhos, mas nós obedecemos porque já somos filhos. Jesus não se entregou na cruz para sermos filhos sujos, cheios de maldade, cheios de manchas, que vive ardendo em paixões pelas coisas que nos afastam dele. Ele se entregou para nos salvar, para nos purificar, para nos consagrar. Então viva de forma que esse sacrifício não tenha sido em vão. Viva de forma que não venha diminuir essa grande salvação, esse amor, esse sacrifício. Lembre-se sempre de que você foi comprado por um alto preço, um preço de sangue, e que Jesus te chama a ter uma vida melhor, sabendo de um Deus que te concede graça todos os dias, que cuida de mim e de você, que te chamou não para ser um filho rebelde e cheio de maldade, mas sim um filho separado, que é amado e que é cuidado. E para que você, e você ainda que talvez não tenha recebido essa graça na sua vida, como que você, como que eu podemos ter acesso, como podemos recebê-la? Se entregue a Cristo, ore, fale com Ele, reconheça Ele como seu Senhor, como seu Salvador, peça para Ele te limpar, te purificar do seu pecado, fale com Ele, peça perdão dos seus pecados e se deixe inundar por essa graça, que é de graça, mas que liberta e que é muito valiosa. E para mim e para você que já recebemos esse Senhor,
que possamos de fato usufruir, aproveitar, nos banquetear dessa graça que nos é oferecida. A salvação em Cristo Jesus, se for somente para te tirar da condenação, se foi somente para te salvar e não te fazer ir para o inferno, se você só pensa que é isso, conheça a graça. Viva na graça. A graça de Deus manifestada, salve e ensina, dá esperança e purifica toda alma por ela atingida. Vamos orar? Deus, obrigado por essa graça que se manifestou, trazendo salvação, que ensina, traz esperança, nos remindo, nos purificando e nos consagrando. Obrigado que através dessa graça somos salvos e temos a esperança da glória em Cristo, que se entregou por nós e nos purifica. Que o Senhor nos ajude a viver, não viver em paixões pelas coisas mundanas, mas a viver de forma sã, com os olhos na glória de Cristo, vivendo como um povo remido, puro e de boas obras. Possamos ter um coração ensinável, Pai, sendo cristãos que vivem como salvos e não como ímpios, que aguardam a glória através da salvação de Cristo, um povo separado, purificado do pecado e consagrado às boas obras. Pai, como é lindo tudo o que ouvimos aqui, mas como é difícil viver, como é difícil entender e acreditar nessas coisas quando vêm as dificuldades, as lutas, o choro, a escuridão. Muitas vezes a última coisa que nós lembramos é da sua graça. Nos ajude a sempre lembrar disso, a sempre lembrar dessa graça, independente das situações. Obrigado porque a sua graça se manifesta a nós, nos salva, nos ensina, nos dá esperança e purifica toda a alma que por ela foi atingida. Assim que nós oramos e agradecemos e pedimos a sua graça e misericórdia, em nome de Jesus, que nos propicia sermos alcançados. Amém.